Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos aí da 7ª etapa. Eu sou o professor Kim Raoni, seu professor de Educação Física. E hoje nós vamos ver aí um assunto muito interessante. Vamos ver qual é esse conteúdo? Hoje nós vamos falar, na aula 65, sobre lutas de outras culturas. Tá bom? Então, o que vocês já ouviram falar sobre isso? Pare e pense um pouco. Quando você ouve falar, em lutas, o que vem no seu pensamento? Então, vamos ver aqui essa cartela, acompanhem junto comigo e reflitam um pouco sobre essa questão, Pense aí, quando você ouve falar em lutas, o que vem no seu pensamento? E aí algumas pessoas talvez lembrem aí das lutas de boxe, que antes do MMA era a luta mais popular aí na mídia, As pessoas acompanhavam muito aí as lutas de boxe profissional, tendo como principal representante aí o nome na história do boxe do Mike Tyson, Hoje em dia também agora já tem aí as lutas de MMA, que já está mais popular. Aí algumas pessoas lembram também dos filmes de luta, Filmes de arte marcial, o saudoso Bruce Lee, Quem já não ouviu falar no Bruce Lee aí, grande mestre do Kung Fu, não é? Lembram também de desenhos, aí o pessoal já da geração mais recente, que já acompanhou muito aí os desenhos japoneses, Naruto, Jaspion, entre outros exemplares, Lembram muito desses desenhos que mostravam um pouco de arte marcial, lutas. Lembram de filmes também mais de ficção científica, que faziam também menção a lutas de espada, como Guerra nas Estrelas, não é mesmo? Também os heróis dos quadrinhos, o Batman, entre outros, que também utilizam muito as artes marciais, para combater o crime. Então, deve vir no pensamento de cada um de vocês lembranças e referências sobre as lutas. Então vamos ver agora qual é a definição completa sobre o que é luta de acordo com a cultura corporal. Então nós temos a seguinte definição: disputa entre dois ou mais indivíduos com a finalidade de subjugar o adversário mediante técnicas de ataque e defesa. Olha só essa definição, quem puder anote aí no seu caderno, tá bom? É uma definição muito importante. E ela diz respeito ao significado de luta como uma manifestação corporal, da cultura corporal. Então, toda vez que nós tivermos uma atividade que envolva dois ou mais indivíduos com essa intenção, com essa finalidade de tentar subjugar um ao outro, mediante estratégias de ataque, de defesa, a gente está ali falando sobre atividade de luta, como uma prática corporal. Isso significa que não precisa necessariamente ser as lutas convencionais, as artes marciais, boxe, entre outras formas que a gente conhece ou já ouviu falar. Mas também um simples jogo de xadrez pode até mesmo entrar nessa definição. Olha só, reflitam junto comigo. Nós não temos dois indivíduos tentando um derrotar o outro, utilizando estratégias de ataque e defesa? Então, sendo assim, dentro dessa definição, até mesmo o xadrez pode entrar nesse significado completo. É um jogo que pode ser trabalhado, estratégias de luta, Não é uma luta corporal como a gente está convencionalmente acostumados a saber, ok? Mas ele pode se encaixar nessa definição também, que a gente pode utilizar como uma forma de trabalhar alguns aspectos da luta. Assim mesmo também outras brincadeiras, como cabo de guerra, a brincadeira do queda de braço, está tudo dentro desse significado. Então, lutas é um significado muito amplo, que envolve vários tipos de atividade, inclusive as lutas convencionais, que são aquelas práticas mais corporais, com contato, a longa, média e curta distância, assim por diante. Mas, gente,
qual é o significado de aprender lutas nos dias de hoje? Talvez essa seja uma pergunta que muitos estejam se fazendo. Será que não é perigoso a gente aprender sobre lutas num dia em que hoje em dia as pessoas estão, parece que até mais violentas, querem tudo resolver na briga, né? Bom, aí a gente precisa ter em mente quais os valores que a gente pode aprender por meio da luta como uma prática corporal. Percebam que as lutas, ela tem todo um trajeto histórico, né, ao longo da evolução humana, que a gente foi criando e passando de geração em geração. Então a gente não pode deixar simplesmente desaparecer esse aprendizado tão importante que é a cultura corporal, né, e as lutas. Então, por meio delas, a gente pode aprender respeito ao outro, disciplina física e mental, autoconfiança, autocontrole, autoaperfeiçoamento e desenvolvimento físico, lógico, né? Então, a gente percebe assim que a importância da gente aprender as lutas como uma prática corporal não está somente na parte física, de melhorarmos o nosso corpo, ficarmos mais fortes, mais rápidos, mais habilidosos, mas ele também trata de outros aspectos. Por exemplo, essa questão do respeito ao outro, de você respeitar aqueles que têm mais experiência que você nas lutas, aquele que é o seu instrutor, o seu professor, os mais velhos, os mais novos, os homens, mulheres, crianças, qualquer outro tipo de gênero que tenha ali junto com você na prática. Então isso envolve respeito a todos junto com você. A parte da disciplina física e mental diz respeito a você ter determinação, mesmo diante do cansaço, mesmo diante da preguiça, você querer treinar aquilo para melhorar-se cada vez mais, para se autoaprimorar. Autoconfiança é importante, gente. E a gente também desenvolve isso na prática de lutas, porque você de repente pode se achar fraco, pode se achar incapaz, mas através de um treino bastante completo, de um treino bastante determinado, você adquire essa autoconfiança e aí de repente você se vê capaz mesmo de ganhar campeonatos, até mesmo de simplesmente não entrar numa confusão, numa briga, porque você sabe que você pode ali levar vantagem, mas por conta disso você mesmo resolve não dar corda para aquela confusão, aquela situação meio embaraçosa que pode de repente aparecer na sua vida, né? E aí você resolver aqueles conflitos de uma forma pacífica. O autocontrole também está relacionado a isso. Você saber controlar suas emoções, raiva, medo, isso também você aprende praticando as lutas, ok? Então vejam só os benefícios que traz as lutas como uma prática corporal. E aí nós falamos aqui, eu citei para vocês, sobre essa questão, né, de evitar brigas, de você ter autocontrole para controlar sua raiva. Mas afinal, será que é a mesma coisa luta e briga? É importante que a gente faça essa diferença. Então qual é a diferença entre as lutas e a briga? A briga é um desentendimento que parte para a agressão física. Então não existem regras, não existem princípios, portanto é desprovido de razão e ética. Então é quando pessoas não conseguem resolver seus conflitos de forma civilizada, utilizando argumentos. E aí um quer impor ao outro o seu ponto de vista. E aí acabam então desistindo do diálogo e partem para a agressão física, né? Isso daí não resolve nada, sempre acaba um com ressentimento do outro. Isso daí pode inclusive gerar problemas judiciais, né, muito sérios. Então a briga não é nada bom, não tem nada de positivo na briga e ela não está relacionada às lutas. Embora algumas pessoas, infelizmente, se aproveitem, né, das suas habilidades para se dar bem nessas situações, que isso é errado, tá bom? Então as lutas, ela está relacionada a uma prática corporal, onde você deve buscar um autoaprimoramento, deve buscar se tornar uma pessoa melhor, um cidadão melhor, assim como qualquer outra prática corporal, esportes,
dança, ginástica. Então, não pode ser confundida com briga, certo, gente? Então, ninguém vai praticar lutas, ninguém deve praticar lutas pensando em ser um brigão. As lutas, elas têm que ser praticadas como uma forma de se melhorar fisicamente, corporalmente e espiritualmente. E aí, para a gente poder ilustrar mais essa ideia, esse princípio, né, dos valores das lutas, é que eu vou chamar aqui um vídeo, uma animação muito legal e acompanhe ela para vocês entenderem melhor essa questão dos benefícios das lutas. Como resolver um conflito sem entrar em briga? Não permaneça em uma briga por orgulho. Lembre-se sempre de que abandonar esse tipo de situação não é uma atitude fraca ou vergonhosa. Isso apenas mostra que você é uma pessoa forte e tranquila. Às vezes, deixar o orgulho de lado e pedir desculpas é a melhor forma de lidar com um conflito. Muito bem, então vejam aí essa dica muito importante, né, para a gente saber lidar com os nossos conflitos internos e externos no nosso cotidiano, tá bom? E aí vamos agora ver sobre as lutas das Olimpíadas, aquelas que fazem parte da programação olímpica. Então nós temos aí a luta livre e a luta greco-romana, onde o objetivo é jogar o oponente no chão e imobilizar suas costas, chamado de encostamento. Não é permitido usar golpes traumáticos, como socos e chutes, mas primariamente técnicas de arremesso, controle e derrubadas. Então observem aqui comigo as características, né, dessa luta, que é uma luta tradicional das Olimpíadas, a luta livre. Então sempre vai ter um lutador com o traje azul e outro vermelho. Muito regional isso, né? Lembra muito aí os bois, né, de Parintins, mas isso é só uma coincidência, tá bom? Mas olha só, sempre vai ser nas Olimpíadas dessa forma, um azul, outro vermelho, e é dividido em categorias. Aí a diferença é que na luta greco-romana só pode ser aplicado golpes acima da cintura. Já na luta livre pode ser aplicado golpes no corpo todo, inclusive abaixo da cintura, ok? Agora vamos falar de outra luta das Olimpíadas, que é a esgrima. Então, a esgrima é uma luta com armas, as espadas, onde o objetivo é tocar no adversário com uma lâmina, ao mesmo tempo em que se evita ser tocado por ele. Existem 3 disciplinas de esgrima: o florete, a espada e o sabre. Então, observem aqui os trajes, né? A forma como os praticantes se vestem e utilizam as armas para poder praticar essa luta também tão tradicional e tão bonita, né? É lógico que as armas deles não são capazes mais de ferir, como antigamente, né? Elas não possuem pontas, na verdade ela tem o sensor lá na extremidade para avisar quando tocou o corpo do oponente. E eles têm essa roupa aqui, esse traje todo branco, né, com colete, com uma máscara, justamente para garantir a proteção e também ajudar na marcação dos pontos. E agora vamos falar de uma arte marcial que virou uma luta tradicional das Olimpíadas também, que é o judô. Então o judô tem a tradução dessas palavras japonesas que significa caminho suave, né? Judo, caminho suave. O fundador dele foi Jigoro Kano. Consiste em técnicas de arremesso, projeção e mobilização com o corpo. As lutas têm duração de 5 minutos. Então, para vencer um oponente de uma forma mais rápida, ele precisa fazer um ippon, que é quando o adversário é derrubado de costas no chão ou imobilizado por 20 segundos. Esse daí é a forma mais rápida e mais completa de você vencer o oponente, certo? Então, olha só aqui nessa imagem, quando um dos lutadores realiza uma técnica perfeita que derruba o adversário com as costas cheias no chão. E aí esse movimento é chamado de ippon. E aí ele vence completamente a luta. Caso ele não faça isso daí de forma perfeita, né, ou então caia com metade das costas no chão, aí é dado somente metade do ponto, que é chamado de vazare. Para isso ele precisa acumular 2 vazares para poder ter um ippon e assim vencer a luta.
Agora vamos falar de mais outra luta, que também é recente aí na história das Olimpíadas, que é o Taekwondo. Então, Taekwondo significa caminho dos pés e das mãos. É uma arte marcial coreana e que tornou-se esporte olímpico em 2000, nas Olimpíadas de Sydney. E aí o Taekwondo consiste de técnicas, principalmente de chutes, golpes com os pés, mas eles também podem utilizar golpes com as mãos, desde que atinja somente essa parte do tórax. Por isso eles usam esse colete por cima da vestimenta deles, ok? Além disso, eles utilizam também um capacete. Por quê? Porque muitas vezes os chutes, que é um dos principais golpes, visam a região da cabeça, né, onde tem uma grande pontuação também. Inclusive, se ele fizer um nocaute no adversário, ele vence rapidamente a luta. E outra luta também muito tradicional é o boxe. O objetivo de um pugilista é acertar o maior número possível de golpes no seu adversário e se defender para não ser atacado. O vencedor é aquele que somar o maior número de golpes perfeitos no final de todos os assaltos ou provocar um nocaute do oponente. Então, no boxe olímpico, também chamado de boxe amador, nós vamos ter as seguintes características: um lutador com traje azul e outro com traje vermelho, utilizando também nas mesmas cores uma proteção de cabeça e as luvas, ok? Então sempre vai ser dessa forma as características do boxe olímpico. Na questão de regras, ele se assemelha muito às regras do boxe profissional, que é aquele que a gente viu na televisão, que eles ficam somente com calção sem a camisa, não utilizam proteção de cabeças, né, somente as luvas, mas com algumas diferenças relacionadas ao tempo de duração de cada round, ok? Então esses foram as lutas que fazem parte da programação olímpica. Espero que todos vocês tenham feito um ótimo aproveitamento e vamos agora para a nossa DLI. Questão número 1. Com base na aula de hoje, responda: a saudação nas artes marciais é realizada pelo praticante depois de entrar na área de treino luta e também entre professor e praticante, com qual finalidade? Dê um exemplo. Questão 2. Descreva em no mínimo 3 linhas o significado de luta. Questão 3. Quais tipos de valores e princípios podem ser adquiridos com a prática das lutas? Cite ao menos 3. Então, daqui a pouco a gente vai retornar para responder aí essas questões.
Olá, alunos, estamos de volta e agora vamos aí responder as questões da nossa DLI. Então, na questão número 1, relembrando, nós perguntamos o seguinte: com base na aula de hoje, responda: a saudação nas artes marciais é realizada pelo praticante depois de entrar na área de treino, luta e também entre professor e praticante. Com qual finalidade? Dê um exemplo. Então, a resposta que nós temos para essa questão, embora seja uma questão subjetiva, cada um pode responder de acordo com a sua própria construção. Então, nós temos uma sugestão de resposta que diz assim: espera-se que a resposta do aluno se aproxime da seguinte forma: a finalidade é de cumprimento, reverência e respeito ao outro, principalmente os mais velhos e experientes. Um exemplo mais conhecido disso é o cumprimento entre judocas, no início e no fim das competições. Então, qual é a justificativa para essa resposta? É que na cultura oriental, berço da maioria das práticas de lutas, o ato de cumprimentar o outro, seja oponente, seja colega de treino ou professor, demonstra um gesto de profundo respeito e reverência pelo outro, simbolizando humildade e educação. Então, essa é a resposta aí para a nossa questão número 1. E agora vamos para a questão 2, que diz assim: descreva em no mínimo 3 linhas o significado de luta. Vocês lembram qual é? O que vocês escreveram aí? Olha lá, vamos ver aqui uma sugestão de resposta nossa. Sugerimos considerar uma resposta semelhante a esta. As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes, que podem ser realizadas por 2 ou mais competidores, na tentativa de subjugar um ao outro. Existem diferentes estilos de lutas, e eles podem variar conforme as regras. Bom, então a gente justifica essa resposta pela seguinte maneira. Segundo os documentos dos PCNs, que é Parâmetros Curriculares Nacionais, podemos considerar como definição de luta, enquanto uma prática corporal, como disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão e imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Certo? Então aí fechou, completou aquela definição toda que nós temos de luta
de acordo com a definição dos PCNs. E a questão 3, vamos relembrar qual é ela. Quais tipos de valores e princípios podem ser adquiridos com a prática das lutas? Cite ao menos 3. Então vamos ver uma sugestão de resposta para essa questão 3. É assim. Consideramos como resposta o pensamento que se aproxima do seguinte texto. Ensina a ter mais autocontrole e desenvolve a autoestima, já que a pessoa adquire um poder, o de saber se defender e como usar a força, sobre os outros, isso torna mais responsável por isso. Desenvolve a disciplina. Cada modalidade tem seu conjunto de regras de conduta que são ensinadas e reforçadas pelo professor ou mestre. A disciplina também é reforçada no sentido de o aluno ser estimulado a não perder o treino, já que ele fica em desvantagem em comparação aos outros, que são mais assíduos. Trabalha o respeito mútuo, aceitando as diferenças e valorizando os mais experientes. Então, a gente justifica essa resposta comentando da seguinte maneira. As diversas lutas trazem benefícios comuns e trabalham com todas as valências físicas, como resistência, velocidade de reação, deslocamento e de movimentação dos membros, flexibilidade, resistência muscular, coordenação, agilidade e ritmo. Elas estimulam a oxigenação do corpo, melhoram o metabolismo do nosso organismo, promovem o desenvolvimento dos músculos e do condicionamento físico, emagrecem e, com toda certeza, são responsáveis pelo bem-estar e uma considerável sensação de prazer. Ok, pessoal? Então, essas são as sugestões de resposta. Lógico que vocês podem verificar se as respostas de vocês se aproximaram dessa nossa sugestão para serem consideradas corretas, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente se vê na próxima aula.